bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado, Ele é exaltado, Rei exaltado, Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Boa noite a todos. É bom estar novamente aqui com você, compartilhando da palavra de Deus, em mais um domingo da nossa série Um Só Deus. Essa série que nós iniciamos ainda no ano de 2020 fala sobre um livro muito interessante do Antigo Testamento, o livro de Juízes. E como a gente viu na semana passada, essa história do livro de Juízes, toda a história, toda a narrativa do livro de Juízes, fala sobre o povo de Israel e o erro, o pecado do povo de Israel se repetindo por várias vezes. Como a gente viu na semana passada, nesse momento da história, o povo de Israel ele se desvia, se afasta do Senhor mais uma vez e é subjugado por um povo inimigo, o povo justamente dos deuses, que o povo de Israel acabou prestando culto, trocando a adoração a Deus por outros deuses. E o que nós vimos é que mais uma vez o povo de Israel sofre com as consequências, com o resultado da sua desobediência. O povo de Israel mais uma vez sofre uma forte opressão, fruto do seu desvio, fruto do pecado no seu coração. E como a gente viu na semana passada, o povo clama a Deus, pede por socorro, e nesse momento eles recebem uma negativa por parte do Senhor, pois o clamor do povo era simplesmente um clamor por desespero. O povo estava desesperado, o povo confiou em outros deuses, prestou adoração a outros deuses, mas ao se encontrarem em uma situação de completo desespero, eles pedem pelo livramento de Deus, mas sem se arrepender. Então, essa negativa por parte do Senhor leva o povo a se arrepender e reconhecer os seus próprios pecados. A intenção dessa negativa por parte do Senhor era para que o povo, seu povo, não clamasse simplesmente por socorro, mas desejasse a salvação, clamasse por salvação. Após ouvir a confissão de Israel, o Senhor tem misericórdia do seu povo. Então levanta um novo Salvador para o povo. O Senhor entra de providência sobre a vida do seu povo. E como ele fez das outras vezes, Deus então levanta uma pessoa para ser o libertador do povo de Israel. É exatamente sobre esse libertador, sobre esse novo libertador que nós vamos ver hoje. Um homem chamado Jefté, cuja história se encontra a partir do capítulo 11 do livro de Juízes. Eu gostaria que você acompanhasse nesse momento. Juízes 9, eu gostaria de ler com você, nesse momento, os 3 primeiros versículos, que vai falar um pouco sobre o perfil desse novo libertador, escolhido por Deus para trazer a libertação política, libertar o povo de Israel do cativeiro, da opressão do povo inimigo. A palavra de Deus diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo:
Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. O que nós vemos aqui até o versículo 3? Nós vemos o perfil de alguém que tinha tudo para dar errado. Jefté, naquele momento, já em idade adulta, foi descrito pela palavra de Deus como um guerreiro valente, um homem experiente, mas com uma história, com um passado muito difícil. Jefté, filho de Gileade, foi rejeitado pelos seus irmãos, porque ele não era filho da mesma mãe dos seus irmãos, mas fruto de um relacionamento do seu pai com uma prostituta. E por ser filho de uma prostituta, ele foi expulso, ele não foi aceito, ele foi discriminado pelos seus irmãos por conta de uma decisão equivocada, de uma atitude equivocada do seu pai. Um exemplo que nós vemos aqui de Jefté é um exemplo de alguém de uma história de superação. E o exemplo da forma como Deus pode usar pessoas que possuem um histórico, um passado complicado, alguém que tinha tudo para dar errado, mas pode ser usado para um grande objetivo, para um grande propósito. Aquele homem que quando criança foi marginalizado, agora, enquanto adulto, é levantado como líder. Aquele que libertaria o seu povo de uma situação complicada. Mas o escolhido para liderar o povo, nesse momento, tem um diálogo bastante interessante com aqueles que no passado rejeitaram. E é sobre isso que nós vamos ver agora, a partir do versículo 4 até o versículo 11, do capítulo 11 de Juízes. A palavra de Deus diz assim: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tob. Vem, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão com dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. O diálogo de Jefté com seus irmãos se parece, nesse momento, com o diálogo que o Senhor teve com o seu povo. O que nós vemos aqui é Jefté, no primeiro momento, negando o pedido do povo de Israel diante do desespero. No capítulo anterior, nós vimos que, diante do desespero, o povo de Israel clama a Deus por socorro. O povo de Israel clama a Deus por livramento, embora tivesse rejeitado o Senhor no passado. Nesse momento, nós vemos o povo clamando por socorro a Jefté, embora tenha o rejeitado ainda quando criança, tenha marginalizado seu irmão pelo fato dele ser fruto de um relacionamento do seu pai Gileade com uma prostituta. E Jefté tem uma atitude parecida, e ele questiona, assim como o Senhor questionou: vocês não adoraram e confiaram em outros deuses, nos deuses dos amonitas? Por que agora clamam a mim por socorro? Por que vocês não pedem a esses deuses, a esses falsos deuses, para que os livre? Nesse momento, Jefté tem uma atitude muito parecida, um diálogo muito parecido, e diz o seguinte: ué, vocês não me rejeitaram no passado? Não me marginalizaram?
me expulsaram da casa do meu pai e agora querem que eu livre vocês? No capítulo anterior, nós vemos que o Senhor aceita e parte em direção ao auxílio do seu povo, no momento em que o povo se arrepende e muda o foco da sua adoração e passa a adorar a Deus, passa a confiar em Deus, passa a reconhecê-lo como Senhor de suas vidas. Nesse momento, a gente pode traçar um paralelo, porque Jefté, ele só aceita ajudar, ser o libertador do povo, caso o povo o aceitasse não somente como libertador, mas também como Senhor, como líder. Nós vemos dois diálogos muito parecidos. O povo insiste que Jefté aceite o pedido de ajuda. Jefté aceita ser o libertador do povo, se o povo também o aceitasse como líder, como Senhor. Isso aponta não somente para a relação do povo de Israel com o Senhor no capítulo anterior, mas aponta para a nossa relação com o próprio Cristo, que além de ser o nosso Salvador, Ele quer ser o nosso Senhor. Não tem como ser salvo por Jesus sem também aceitar o seu governo. A evidência de que temos Cristo como nosso libertador, o nosso Salvador, é o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida, é o governo de Cristo e de sua palavra sobre tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós interpretamos a vida. A evidência que somos salvos por Jesus é o seu governo sobre nós. A história de Jefté aqui nesse momento aponta para um Deus que não quer ser apenas o nosso Salvador, mas Ele quer ser também o nosso Senhor. A história de Jefté não é sobre ele mesmo. A história de Jefté aponta para Jesus. Jefté então assume a sua posição de líder. E ele tem uma primeira atitude. E eu gostaria de ler os versículos 12 e 13 com você e olhar para essa primeira atitude de Jefté como líder. Versículo 12. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: o que é que tem contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Agora, devolvam essas terras pacificamente. O que nós vemos aqui, até o versículo 13, é que Jefté começa um diálogo, propondo uma solução prática para o problema. Conversando, enviando mensageiros até o rei dos amonitas, propondo uma solução prática e pacífica para aquele problema. Só que Jefté nesse momento encontra resistência. E o que a gente vê do versículo 14 até o 27 é Jefté apresentando argumentos diferentes para libertar o povo, para a libertação do povo. Jefté, ele apresenta argumentos históricos falando que não havia sentido aquela terra possuir aos amonitas e não ao povo de Israel, que ele estava reivindicando algo que historicamente nunca foi dele, que ele estava reivindicando algo que não pertencia aos amonitas. Jefté relembra a história para justificar que a terra pertencia ao povo de Israel, mas ele não para nesse argumento, mas ele traz também o argumento a respeito do próprio Deus, que foi o próprio Deus que deu aquela terra a Israel. Ele apela para um argumento que o próprio Deus
foi quem deu a terra ao povo e que eles estavam usurpando algo que não lhes pertencia, mas que o próprio Deus tinha concedido ao povo. E por último, Jefté, ele apela para argumentos jurídicos, argumentos legais daquela época, dizendo que aquelas pessoas, que os amonitas, eles não tinham uma autoridade legal, eles não tinham um amparo legal, melhor dizendo, para serem proprietários daquela terra, que legalmente aquela terra pertencia ao povo de Israel. Jefté opta, primeiramente, por uma atitude pacífica, age aqui como um advogado, mais como um advogado do que como um guerreiro, como um general, para tentar conciliar e resolver aquele problema. Mas diante da resistência, a solução que se apresenta é de uma guerra. Tanto que no versículo 28 nós vemos o rei de Amon não dando ouvidos a esses argumentos apresentados por Jefté. Por isso eu gostaria de adiantar e ir até o versículo 29 e ler com vocês o que acontece diante da negativa, da resistência do rei Amonita. Versículo 29 diz: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Você que está acostumado com a narrativa bíblica, do livro de Juízes e de outros livros em situações parecidas com essa, talvez você tenha a expectativa que a partir do versículo 29 se inicia uma narrativa com vários versículos e talvez capítulos, narrando uma grande guerra, mas a guerra ela é muito rápida. Ela se resume a esse versículo 29, onde diz que Jefté foi cheio do Espírito para guerrear contra os amonitas. Ele foi equipado, ele foi capacitado para guerrear e avança contra os inimigos do povo de Israel para conquistar aquela vitória. Mas o que nós vemos a partir do versículo 30 é uma atitude estranha de alguém que tinha começado tão bem. O que nós vemos no versículo 30 e 31 determina muito a respeito do fim de Jefté. Versículo 30 e 31. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Jefté faz um voto estranho com o Senhor. Ele oferece um sacrifício humano pela sua vitória. O problema é que esse sacrifício, esse tipo de voto, era um tipo de voto que o Senhor não aprovava. Ainda no livro de Levíticos, um livro conhecido por Jefté, que fazia parte da escritura sagrada do povo de Israel, o Senhor condenava esse tipo de sacrifício. Era algo abominável aos olhos do Senhor. Era uma prática não condizente com o povo de Deus, mas uma prática pagã. O Senhor já havia falado no livro de Levítico, determinado, que ele reprovava esse tipo de voto, que essa prática não tinha nada a ver com uma prática do povo de Deus. E de onde Jefté tira essa ideia? De onde ele vê sentido em um voto desse tipo com o Senhor? A partir de uma influência pagã, uma influência secularizada. Jefté, embora estivesse se relacionando com o próprio Deus, ele age como se o Senhor fosse um ídolo. Embora Jefté estivesse próximo de Deus,
Ele age como se o Senhor fosse um ídolo pagão. Embora Jefté estivesse próximo de Deus, o seu coração estava distante. A atitude de Jefté nesse momento revela isso. Ele estava com o seu coração imerso em uma cultura pagã, em uma cultura secularizada. Por isso ele faz um voto com o Senhor de uma forma que o próprio Senhor reprovava. E por conta do seu coração secularizado, ele colhe consequências trágicas. Jefté sai vitorioso dessa batalha. Mas logo em seguida, ele é pessoalmente derrotado por conta de uma decisão equivocada, fruto de um coração imerso em uma cultura pagã. Fruto de um coração que perdeu a referência de Deus e sua palavra. Versículo 32 vai dizer o seguinte, a partir do versículo 32 nós vamos ver o seguinte: então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. E aqui nós vemos que tudo está ocorrendo bem. Versículo 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu do seu encontro, dançando ao som de tambores. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto e não posso quebrar. Versículo 36. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que o Senhor prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de servir. Daí veio o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Deus dá a vitória ao povo, apesar de Jefté. Não porque Jefté era alguém capaz de vencer, mas porque foi o Senhor. A vitória pertencia a Deus, porque Ele prometeu ao seu povo que daria a vitória. Mas Jefté, ele colhe, ele sofre consequências de um voto errado, fruto de um coração secularizado e distante de Deus. E o que nós podemos aprender com isso? Jefté, ele faz um voto ao Senhor de sacrificar no holocausto a primeira pessoa que saísse da sua casa após a sua vitória, mas ele não contava que essa pessoa seria a sua própria filha. E o que nós podemos aprender com isso? Primeiro, bons começos não garantem o final feliz. Jefté começou bem, tinha um histórico difícil, foi alguém marginalizado, alguém que foi desprezado, mas ainda assim foi levantado como um líder, que tomou atitudes corretas, que antes de partir para uma guerra, tentou uma solução prática e pacífica com os amonitas, e somente após a resistência dos seus inimigos, dos seus adversários, optou pela situação mais drástica, foi vitorioso, teve êxito na sua guerra. Mas o final da sua vida não foi o melhor. Apesar de ter feito certo no começo, uma atitude errada no final determinou um fim muito trágico. Diferente, por exemplo, a gente pode traçar um paralelo com a vida do apóstolo Paulo, que foi alguém que começou mal,
perseguia cristão, foi conivente, cúmplice da morte de Estevão, um homem bom, cheio do Espírito Santo. Mas terminou bem a vida, porque teve um encontro com o Senhor, um verdadeiro libertador, que fez com que ele completasse a carreira e guardasse a fé. Eu falo isso talvez para você que não tenha ânimo para buscar uma vida com Deus, porque se vê acusado pelo seu passado todo o tempo. Talvez você se ache alguém sujo demais por conta do seu passado para se aproximar do Senhor. Mas quando nós olhamos para a história de Jefté, olhamos também para a história, por exemplo, do apóstolo Paulo, como eu citei, o que nós vemos é que o que vai determinar não é exatamente o como nós começamos, mas sim o compromisso e o relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. Se você se vê sujo demais para estar próximo do Senhor, não tem ilusão que se afastando dele você será capaz de se limpar. Você não tem esse poder, você não tem essa força pelo seu próprio braço, você não consegue se transformar, você não consegue melhorar por si só. O que a palavra de Deus nos diz, o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, é que venham a mim todos os cansados e oprimidos e eu os aliviarei. O próprio Senhor Jesus disse que Ele veio para os que estão doentes, porque somente em Cristo nós podemos encontrar a cura. Então essa é a primeira lição. Não importa se você começou mal, até porque Jefté é o exemplo de alguém que começou bem, mas fez escolhas equivocadas, teve um final trágico na sua vida. A segunda lição que a gente tira é que não adianta parecer estar perto do Senhor. Temos que nos relacionar de fato com quem o Senhor é. Não basta adorar a Deus, temos que adorá-lo da forma como Ele quer ser adorado. Talvez a intenção de Jefté foi agradar o Senhor. Ele estabeleceu um voto com o Senhor, mas nos termos que o Senhor reprovava. É comum nos dias de hoje atitudes estranhas de adoração em igrejas chamadas evangélicas, mas que não tem nenhum tipo de sustentação bíblica, fruto de uma adoração a partir do próprio coração, de uma adoração influenciada por uma cultura completamente secularizada, de uma cultura pagã. E nós vemos que o Senhor reprova esse tipo de atitude, independente da sua intenção. O Senhor, Ele quer ser adorado da forma como Ele estabelece na sua própria palavra. Não adianta confessar a Deus com os lábios, ser um ateu prático, negar com as nossas atitudes. A terceira lição que nós tiramos da história de Jefté nesse momento da sua vida é que precisamos guardar o nosso coração para não perder a referência da palavra de Deus. Como nós somos tentados a isso nos dias de hoje. Jefté abraçou práticas erradas porque ele começou a chamar de certo aquilo que é errado. Ele fez um voto ao Senhor. A intenção dele era honrar a Deus com algo que o Senhor abominava. Nós vemos aqui, na atitude de Jefté, na raiz, aquilo que nós vemos hoje e chamamos de inversão de valores. Chamar de certo aquilo que Deus abomina, aquilo que é errado, e chamar o errado de certo. Como isso acontece nos dias de hoje? Recentemente, no nosso país vizinho, a Argentina, nós vemos o parlamento tomando uma decisão que autorizou o aborto. Infelizmente, isso é uma realidade em muitos países. E o grande problema disso tudo é muitas vezes ver cristão achando
que essa é uma atitude, uma decisão aceitável, como se o Senhor aprovasse esse tipo de atitude. E usam argumentos sem negar explicitamente o Senhor, dizendo crer em Deus, mas aprovando atitudes como essa. O que nós vemos, um exemplo de ateísmo prático. O coração secularizado é quando nós achamos certo aquilo que Deus abomina. E pior, achamos e afirmamos que o Senhor está chancelando essas nossas atitudes, pensamentos e ideias contrárias à sua palavra. Isso é o que nós podemos chamar de secularização. Quando perdemos a referência de Deus, mesmo ainda crendo nele, crendo na sua existência. Mas quando nós fazemos isso, na verdade, nós não temos, nós deixamos de crer em Deus. O que nós estamos fazendo é crendo em nós mesmos. Porque criamos um Deus da nossa imagem e semelhança. E tentamos encaixar esse Deus de acordo com os meus gostos pessoais, os meus pensamentos, as minhas ideologias, como se uma ideologia humana, seja ela de esquerda ou direita, conseguisse compreender completamente os valores do Evangelho, como se qualquer tipo de sabedoria humana, embora tenha traços da graça comum, mas também não estivessem manchadas pelo pecado. Mas eu tento encaixar Deus dentro daquela ideia que eu mais me agrado em tempos de polarização que nós vivemos. E começamos a definir Deus a partir desses ideais que eu crio. Quando eu limito Deus a uma ideologia, a um pensamento, a um sistema de educação, seja lá o que for, eu estou tentando criar um Deus à minha própria imagem e semelhança. E não é no Senhor que eu creio, mas em mim mesmo. A história de Jefté termina no capítulo 12, quando ele retorna até a tribo de Efraim e é surpreendido. Após conquistar uma grande vitória, o povo ele é ingrato e responde a Jefté de forma hostil. O povo ele reclama porque não foi convidado para também ter lutado contra os amonitas. É isso que nós podemos ver no capítulo 12. Jefté guerreia contra o próprio povo e fere, mata os efraimitas diante dessa hostilidade que ele recebe ao retornar ao seu povo. O mesmo libertador que salva o povo também mata o povo. Jefté, ao se deparar com a ingratidão, ao se deparar com a hostilidade da tribo de Efraim, que é muito comum quando nós temos uma grande batalha, algo desafiador, uma grande luta, poucas pessoas se disponibilizam para lutar. Mas após a vitória, muitas pessoas, não faltam pessoas para tentar colher os méritos dessa batalha. E é isso que acontece com Jefté, que leva Jefté a guerrear contra o seu próprio povo. E o que isso significa quando a gente olha não só para o voto de Jefté e a forma como ele termina lutando contra o seu próprio povo no capítulo 12? Que Jefté também precisava de um libertador. Que nós também precisamos de um salvador melhor que o Jefté, melhor do que um político, o presidente, o governador, o prefeito. Todos nós precisamos de um salvador, assim como o povo de Israel precisava de um salvador melhor que Gideão, Jefté, Débora. Nenhum deles conseguiu ser um salvador perfeito. Nenhum líder deste mundo possui poder absoluto, vai conseguir ser esse salvador perfeito que nós precisamos. Jefté foi um libertador político, mas todos nós precisamos muito mais do que um libertador político. Gideão não conseguiu ser, Débora não conseguiu ser essa libertadora, porque todos eles também precisavam de um salvador que os libertasse deles mesmos. Todos nós precisamos desse salvador.
Imaginamos que os nossos maiores inimigos estão ao nosso redor, enquanto na verdade o nosso maior inimigo está no nosso próprio coração. Foi o coração pecador que fez com que o povo de Israel pecasse. Foi também o coração pecador de Jefté que fez com que ele fracassasse após vencer. Por isso, a boa notícia do Evangelho apresenta um Cristo que veio após Jefté, um pouco mais tarde, que viria a ser aquele que o Senhor estava preparando para ser o Salvador, não somente de Jefté, porque depois quando a gente olha para a galeria dos heróis da fé em Hebreus, Jefté ele é citado. Que não foi ser simplesmente o Salvador do povo de Israel, mas também o meu e o seu Salvador. Aquele que é o único que pode nos salvar de nós mesmos, o único e perfeito Salvador, que Jefté e mais ninguém, ou coisa alguma, sistema algum consegue ser. Aquele que nos salva de nós mesmos. Em que Salvador você tem confiado para a sua salvação, para a salvação dos seus filhos? Em ideias, sistemas? Ou você tem confiado naquele que é o único e perfeito Salvador? A história de Juízes não aponta para esses líderes que vimos até aqui. A história de Juízes aponta para o único, melhor e perfeito Salvador, que pode nos salvar muito mais do que as adversidades desse mundo. Que é muito mais do que um salvador político ou ideológico, mas é aquele que pode nos salvar do nosso próprio coração. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque Jesus Cristo é o Salvador perfeito que todos nós precisamos. Por isso eu te peço, se há pessoas que estão acompanhando essa mensagem, que ainda não tiveram um encontro com esse Salvador, e talvez estejam depositando sua confiança e sua segurança nos salvadores imperfeitos que o mundo apresenta, que o Senhor abra esses corações e essas mentes e proporcione a eles um encontro verdadeiro com Cristo e a sua palavra. Te peço também a nós outros, que somos teus filhos, nos fortaleça diariamente, para que não percamos o foco da tua palavra, para que não percamos a referência da tua palavra nos nossos corações, que sejamos, Senhor, submergidos, para que não sejamos, Senhor, submergidos em uma cultura completamente secularizada, que ignora completamente o seu governo, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma série, mais uma mensagem da série Um Só Deus, uma exposição bíblica do livro de Juízes. Deus te abençoe e até domingo.